Está sendo iniciada agora a sessão para debate acerca da ocupação da região da Cracolândia. A mesa cede a palavra ao senhor prefeito e tem 3 minutos para pronunciamento. Eu, como prefeito da cidade de São Paulo, para a organização e melhoria da região da Cracolândia, estou fazendo principalmente a desocupação desta área para maiores chances de pacificação aos moradores, da criação de imóveis e outros empreendimentos. Para tanto, além de aumentar o número de policiais que atuam no local, estes passarão diariamente por uma limpeza urbana, na qual consiste em encaminhar os equipamentos adequados para o tratamento de pessoas submetidas ao tratamento específico, do uso inadequado de drogas e também as unidades de reabilitação. Passo a palavra ao secretário médico. Nesse mundo onde a guerra é diária e a conquista é sua droga, matam, morrem, deixam de se alimentar pelo seu baseado pela sua droga. Essa guerra, esse mundo, se chama Cracolândia, onde morrem e aparecem vários a todo momento. A sociedade omite, fecha os olhos, discrimina, põe debaixo do tapete. Não dá atenção nem importância. Tratam dependentes químicos como se fossem bichos e não humanos. A dependência é uma doença, e se fôssemos tratar todos os dependentes como tratamos nossos doentes? Nós, médicos, que atuamos na Cracolândia, ajudamos as pessoas que lá vivem e procuramos salvar, conhecer e tirar elas da droga. Vamos direto à ferida dessas pessoas para poder ajudá-las e curá-las. Passo a palavra para a mesa. Obrigado. Senhores, ainda tem 1 minuto, deixa eu fazer uso do tempo. Não havendo uso do tempo, passo a palavra agora à Secretaria de Saúde. No mês de ação na Cracolândia, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 196 internações de usuários nas unidades terapêuticas e hospitais com leitos psiquiátricos da rede. A respeito das internações, os usuários que conforme se trataram recebem uma avaliação clínica nos equipamentos de saúde para assegurar que realmente necessitam de tal procedimento. No total, dispomos de 1.200 leitos de internação na área de saúde mental, sendo 371 destes destinados apenas a dependentes químicos. Apesar do número de leitos serem suficientes para atenderem a demanda, a falta de apoio do governo federal tem prejudicado o atendimento do usuário de drogas. O atendimento médico aos usuários não se restringe à desintoxicação do crack, mas também no tratamento de doenças, devido ao fato dos dependentes terem seu sistema imunológico deficiente. Quanto ao atendimento na área da Cracolândia, cerca de 200 agentes da Secretaria da Saúde atuam no trabalho de convencimento dos dependentes. Desde a ocupação policial na região, o ritmo de abordagens intensificou, fato que ainda não resolve o problema, pois os usuários estão se espalhando pela região. O programa Centro Legal tem o objetivo de dar atendimento completo às pessoas que vivem na região da Cracolândia, dando tratamento de saúde e psicológicos de acordo com as necessidades. Durante 2 anos e meio estamos trabalhando na Cracolândia e não pretendemos mudar nossos planos. Além dos nossos projetos, contamos com o esforço da Prefeitura, de agentes sociais, da Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil e Militar e Guarda Civil Metropolitana. Passo a palavra agora à Secretaria de Segurança Pública. Boa tarde. Desde o começo da desocupação da área da Cracolândia, nós, membros da Secretaria de Segurança Pública, estivemos recebendo críticas negativas a respeito do modo em que a operação está sendo feita, questionando que a intervenção na área não pode ser policial e sim da saúde pública. Pois a grande razão da desocupação da área não é a violência, e sim a saúde dos dependentes químicos. A partir dessas críticas, a Secretaria de Segurança Pública deixa claro que a nossa operação ainda não tem data para acabar e estamos fazendo o possível para que a desocupação seja finalizada mais rapidamente. Em relação às práticas utilizadas para a operação, podemos afirmar que mudanças foram feitas. Balas de borracha e bombas de efeito moel foram proibidas. Com o começo de nossas operações, 78 toneladas de lixo já foram retiradas da área, 69 pessoas foram presas e 360 abordagens policiais foram feitas. Com esses dados, podemos perceber uma notável mudança e principalmente uma grande eficácia de nosso serviço na região. Nós, da Secretaria da Segurança Pública, não temos dúvida de que a operação está acertada e trabalhamos esforçadamente para combater a ocupação da área pelos dependentes químicos. Passo a palavra agora para a mesa.
Em seguida, senhores coordenadores da ação policial, podem se pronunciar. Como coordenador da ação policial na Operação Sufoco, a qual visava a desocupação da região conhecida por Cracolândia, devo primeiro dizer que a Polícia Militar é um órgão subordinado ao governo, sendo este o responsável pelas principais decisões em relação a operações e ocupações da polícia. Não cabe a mim a última palavra na questão política, somente na organização e distribuição de policiais durante a operação. De qualquer forma, nossa corporação tem por objetivo garantir a segurança da população quando esta proposta em risco, assim como assegurar que tudo esteja conforme a legislação. No caso da Cracolândia, posso dizer que a polícia somente fez o trabalho de desocupar uma área pública a qual estava sendo apropriada por um determinado grupo de pessoas. No caso, os dependentes químicos que ali se instalaram. Se um grupo resolver se apropriar de uma área pública e persistir em não sair, é dever da polícia, como órgão protetor responsável por garantir a segurança da população, a desocupação desse local, assim como a dispersão dessas pessoas. Muitos criticam-nos por tamanha brutalidade e crueldade para com os dependentes químicos. Porém, em se tratando de um vício, a qual de inúmeras maneiras pode se prejudicar a mente do ser em questão, é eminente que, com a carência de dinheiro para adquirir as drogas, o usuário passa para outros meios de obtenção desse dinheiro, o que implica em roubo na região. Sendo assim, repetindo mais uma vez, é dever da instituição policial fornecer segurança para os cidadãos. De certo modo, indiretamente, ao agir na região, independe da maneira como atuamos, estamos zelando pelo bem e pela segurança da sociedade. Aqueles que ainda assim mantêm um pensamento negativo sobre nossa atuação, devo pedi-los que abstenham-se de suas ideias anteriores e pensem, com certo cuidado, como vocês agiriam caso algum parente seja ferido em uma dessas ocorrências de novo. É diferente o ponto de vista de quem é plateia e mora longe do centro, e quem é um ator atuando no centro todos os dias. Agora eu passo a palavra ao Moreira. Por muito tempo, nós, moradores da região, vimos o ambiente em que moramos passando por constante degradação causada pelos dependentes químicos, que já viraram parte do cenário do centro de São Paulo, onde tivemos que aprender a nos acostumar com a paisagem. Porém, é inevitável o medo que sentimos com a presença deles. Sabemos que muitos não são bandidos, são apenas doentes necessitando de tratamentos especiais. Todavia, a constante busca por drogas os torna violentos, tirando a nossa segurança. Reconhecemos o fato de que passamos a ignorar os dependentes que perambulam pelas ruas, excluindo socialmente os seus direitos como cidadãos e, sobretudo, seres humanos. Desde a ação da Polícia Militar na Cracolândia de janeiro de 2012, é notável a diminuição dos usuários de crack andando pelas ruas e nos sentimos aliviados por essa limpeza, pois ninguém é feliz com pessoas em estados desumanos dormindo em suas portas, expondo seus filhos e você a doenças que carregam. Porém, agora nos sentimos desconfortáveis com a constante presença da polícia, ainda que isso sirva para manter a nossa segurança. Nós, moradores da região, que antes nos sentíamos intimidados pelos dependentes, agora nos sentimos intimidados pelos policiais. A sensação que temos é que a paz não é mais possível para nós. A degradação do ambiente, principalmente dos prédios e casas da região, deixada pelos dependentes, desvaloriza completamente o lugar que moramos. Mesmo que vários edifícios, antes usados para o tráfico e o uso do crack, já foram destruídos. Ainda assim, o ambiente carrega a memória da antiga Cracolândia. Partindo do princípio que grande parte dos moradores da região compraram seus imóveis antes da chegada dos independentes, quando ainda a região é uma das mais nobres de São Paulo, se um dia quisermos sair do local, o prejuízo que teremos será imenso, visto que ninguém irá querer comprar um imóvel na região da antiga Cracolândia. O nosso maior medo é o retorno dos usuários à região. Temos consciência que um dia a polícia terá que sair das ruas. Sendo assim, nada garante que eles não voltem para seus antigos abrigos e refúgios localizados na região. Passo a palavra para o dependente químico. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. E como dependente químico, posso afirmar que no caso da ocupação da Cracolândia e na retirada desses dependentes para as clínicas de reabilitação, existem dois casos de usuários presentes, os que aceitam e os que obviamente não. Falando sobre os que não aceitam, muitas vezes eles se identificam com o local onde eles vivem porque estão rodeados de pessoas iguais a eles, não são não sofrem preconceito por essas mesmas pessoas, e também a vida deles se tornou fácil, porque a partir do momento que você usa droga, você fica na rua, você não tem mais o seu trabalho, você não tem mais que se
comportar como a sociedade afirma que você tem que se portar. Outro caso, quando os dependentes aceitam a sua estadia nas casas de reabilitação, é pelo fato de que essas condições precárias das ruas do centro levam eles muitas vezes a aceitar este caso pelo fato de eles conseguirem melhores condições de vida, já que eles estão jogados na rua. Outro fator importante a ser frisado é a atuação da PM, porque a PM muitas vezes prioriza os moradores da região, o que deixa os dependentes químicos com uma fama, digamos assim, de criminosos, de delinquentes. E antes disso, eles estão com a saúde mental afetada. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer por hoje. Passo minha palavra mesmo. Tendo todos os senhores se pronunciado, teremos agora um pequeno tempo de 5 a 10 minutos para que sejam elaboradas as perguntas. Lutaremos esse tempo. Essa segunda sessão será uma rodada de perguntas e respostas, sendo o primeiro a perguntar a Secretaria de Segurança Pública. Os senhores têm 2 minutos para a formulação da pergunta. A nossa pergunta já está formada e ela será dirigida aos senhores da Secretaria de Saúde. Qual será o futuro dos dependentes químicos que estiverem em processo de tratamento e quanto tempo durará o tratamento? Agora eu passo a palavra para a Vanessa. Os senhores têm 2 minutos para a resposta. Tá. Nós, da Secretaria, e os médicos que colaborarem com o projeto, a gente não se importa com o tempo de recuperação. Nós aprendemos a respeitar o tempo de cada um. Cada indivíduo que larga um vício já vira motivo de comemoração. Então não tem um tempo denominado, porque isso depende de pessoa em pessoa, do metabolismo da pessoa. Enquanto isso, ela vai estar sendo obrigada na clínica. Depois disso, a ação da prefeitura reinseri-los na sociedade. Muito obrigada. Os senhores querem fazer um comentário? Sendo assim, os senhores da Secretaria de Saúde têm o direito à pergunta e tem 2 minutos para a formulação da mesma. Nossa pergunta vai para o senhor prefeito. O seu pronunciamento foi majoritariamente focado na ação policial, deixando de lado a saúde dos dependentes. Portanto, como você pretende colaborar com os projetos feitos pela Secretaria da Saúde, assim como a disponibilização e construção de clínicas públicas para o atendimento dos dependentes? Os senhores têm 1 minuto e meio. Você já quer acrescentar alguma coisa à pergunta? Sendo assim, o senhor prefeito tem 2 minutos para uma resposta. Como prefeito, iremos, com a ajuda do doutor, iremos investir em construção de novas moradias para os dependentes após o tratamento e dando suporte com auxílio de uma indicação a trabalho e uma ajuda mensal no orçamento da família. Passo a palavra.
senhores têm 1 minuto, desejam fazer uso do mesmo? Sendo assim, algum comentário? Os senhores têm 1 minuto para o comentário. Eu acho que o senhor não entendeu muito bem a pergunta, já que eu estava falando sobre a construção de clínicas públicas. Só isso. Sendo assim, o senhor prefeito agora tem o direito à pergunta e 2 minutos para a elaboração da mesma. A minha pergunta vai para a coordenação da sala inicial. E eu queria saber, além de retirar os dependentes da região, que outro auxílio será prestado pelos oficiais? As palavras do O senhor ainda tem 1 minuto e meio. Deseja acrescentar alguma coisa à sua pergunta? Não. Sendo assim, os senhores têm 2 minutos para a elaboração da resposta, senhores coordenadores da sua posição. Então, segundo a nossa defesa, não cabe a gente a última palavra na questão política, somente na organização e distribuição de punição e recuperação. Senhores, ainda tem 1 minuto e 20 segundos. Deixa eu fazer uso mesmo. Não, obrigado. Senhor prefeito tem 1 minuto para a tréplica ou comentário. Sendo assim, os coordenadores da ação policial têm direito a 2 minutos para uma pergunta. A gente vai fazer uma pergunta aos moradores. O comércio da região, que antes se escondia, agora voltará aos poucos para sua reintegração, e parte disso foi graças à maior circulação de policiais da região. O senhor, as senhoritas, como moradores, concordam que essa operação beneficiou a todos? Passa a palavra ao mediador. O senhor tem 1 minuto e 20 segundos. Deixa eu fazer uso. Não, obrigado. Sendo assim, as senhoras representantes moradoras têm 2 minutos para a resposta. Nós concordamos que a ação policial feita na Cracolândia foi bem sucedida, visto que a quantidade de usuários de crack residentes na rua diminui bastante. Porém, a constante presença da polícia tira um pouco da nossa privacidade, fazendo-nos nos sentir desconfortáveis com essa presença. E essa passa a palavra mesmo. As senhoras ainda têm 1 minuto e 30 segundos. Deixa eu fazer uso. Se assim, se tiver um comentário ou tréplica, as senhoras moradoras têm direito a 2 minutos para a elaboração e formulação de pergunta. A minha pergunta vai para o médico. E a minha pergunta é: qual seria o melhor processo para tirar o dependente químico do crack e das ruas, dando a ele uma melhor condição de vida?
Passa a palavra à mesa. Os senhores ainda têm 1 minuto e 40 segundos desde fazer uso. Sendo assim, os senhores médicos têm 2 minutos para a elaboração e formulação da pergunta. Resposta. O melhor processo, método para tirar o dependente que a gente acha é o processo de abordagem, de ir lá na Cracolândia, conversar, tentar convencer o dependente de participar e sair de lá. E também a gente precisa dos equipamentos da Secretaria da Saúde fornece para a gente. Porque quanto mais equipamento e recurso, melhor vai ser o processo e a internação do paciente. O mais rápido ele vai se recuperar e vai conseguir sair da vida de dependente. Vai ser a nossa resposta. Senhores, têm 1 minuto desde de fazer uso? Não, obrigada. Seja assim, algum comentário concreto? Bom, então, os senhores médicos têm direito a 2 minutos para a elaboração da pergunta. Os senhores, como dependentes químicos, o que vocês pensam da ação policial e das medidas que estão sendo implantadas na Cracolândia? Os senhores julgam que é necessário a repreensão, a ação da polícia lá, a nossa ação de médicos? O que vocês pensam do que está acontecendo? Os senhores ainda têm 1 minuto e 30 segundos, inclusive. Sendo assim, os senhores representantes dos dependentes químicos têm 2 minutos para a formulação da resposta. Obrigado mesmo. Bem, o que nós achamos da PM na Cracolândia é que ela é necessária, sim, porque nós temos que ter um controle dessa situação, porém a ação da PM é feita de um modo muito bruto. É um modo que repreende o dependente e não nos deixa confortável para conversar com o policial. Como já foi dito na minha apresentação, eles muitas vezes priorizam o morador e nos marginalizam, tanto para a sociedade quanto para quem passa lá e nos vê. Então, o que acho que poderia ser feito é se fosse uma polícia pacificadora ou que usasse de recursos de repressão não tão brutais conosco. Obrigado, agora cedo o tempo a mim. Os senhores têm 1 minuto desde fazer uso mesmo. Algum comentário ou réplica? Sim. Eles têm 1 minuto. Nosso comentário aqui, nós perguntamos também da nossa ação e que a gente sempre pensa no dependente químico. Faltou essa parte da resposta. Sendo assim, agora obrigatoriamente os representantes dos dependentes químicos devem fazer uma pergunta aos senhores secretários de Segurança Pública. Os senhores têm 2 minutos para a formulação da pergunta. Obrigado mesmo. Bem, a pergunta é a seguinte: a ocupação da Polícia Militar na região da Cracolândia fez com que os dependentes químicos se espalhassem, formando o que nós podemos chamar de mini Cracolândias ao redor do centro de São Paulo. E o que eu queria saber do secretário de Segurança Pública é como ele pretende resolver esse caso, os dependentes estão se espalhando, e se antes
já no próprio planejamento da desocupação da Cracolândia já foi feita alguma coisa para resolver essas mini Cracolândias que poderiam surgir ao longo da ação policial. Passo minha palavra agora à mesa. Muito obrigado. Senhores, tem 1 minuto e 10 segundos, deixa eu fazer uso. Obrigado. Sendo assim, senhores representantes da Secretaria de Segurança Pública, tem 2 minutos para a formação da resposta. Bom, nós manteremos o trabalho eficaz da polícia na cidade de São Paulo e dessa maneira tentaremos manter o controle da sociedade, inclusive nessas regiões que se formaram, que podemos chamar de mini-cracolândias. Passo agora a palavra para os mediadores. Senhores, ainda tem 40 segundos, deixa eu fazer uso. Obrigado. Algum comentário ou resposta? Senhor, tem 1 minuto. Bem, o comentário que eu posso deixar é que, em relação à polícia militar, eu entendi que elas vão continuar na região do centro de São Paulo, porém, eles não têm nenhuma ação definitiva que previna essa formação de mini Cracolândias. Quem sabe a questão de desocupação poderia ser uma reforma que atendesse a todos os locais do centro de São Paulo, a sua periferia também, e que nós não ficamos mais jogados na rua. Muito obrigado, cedo a palavra. Amém. O senhor ainda tem 20 segundos, deixa eu fazer uso. Obrigado. Bom, não havendo mais ligações com a cidade de pronunciamento, vamos agora para uma pausa de 10 a 15 minutos para voltarmos então com a segunda rodada de perguntas e respostas. Começa agora a última sessão de perguntas e respostas, tendo como primeira perguntar aos senhores representantes dos dependentes químicos. Os senhores têm 2 minutos. Obrigado mesmo. Nossa pergunta vai para os moradores da região. Visto que a ação de desocupação da Cracolândia visa a melhoria na qualidade de vida, tirando os dependentes químicos das ruas, como os senhores enxergam os benefícios para a qualidade de vida dos moradores da região que vieram com a ação da desocupação, visto que já estamos com 2 anos de ação? Os senhores têm 1 minuto e meio, deixa eu fazer uso do tempo. Não. Sendo assim, as senhoras representantes dos moradores têm 2 minutos para a elaboração da resposta. Então, nós achamos que a melhora maior e significativa para os moradores foi uma maior valorização imobiliária, visto que muitos dos prédios que eram ocupados pelos dependentes foram destruídos. E isso era o que desvalorizava a nossa região. Mas também houve uma melhora na questão de segurança, pois sabemos que os dependentes não são bandidos, mas com a abstinência eles acabam tendo essa necessidade de roubar. E os alvos, infelizmente, somos nós. Portanto, com a desocupação e a limpeza das nossas ruas, achamos que a nossa segurança melhorou. Passamos a palavra para a mesa. Senhoras têm 1 minuto e 20 segundos, deixa eu fazer uso. Algum comentário? Não.
Sendo assim, as senhoras representantes dos moradores têm 2 minutos para a elaboração de uma pergunta. A nossa pergunta vai para o secretário de Segurança Pública. Com a desocupação da Cracolândia, vários outros lugares da capital tornaram-se ponto de atração para o tráfico e o uso do crack. Sendo assim, a violência que era presente naquela região migrou para esses novos pontos, pondo em risco a segurança das pessoas que lá residem. Partindo do princípio que os dependentes muitas vezes se negam a saírem das ruas para morar em abrigos, qual o seu argumento para convencer essa população a saírem das ruas com o intuito de diminuir a violência desses novos pontos? Senhoras, tem 1 minuto e meio, desejam fazer uso? Sendo assim, os senhores secretários da Segurança Pública têm 2 minutos para a elaboração de resposta. Nós, na Secretaria de Segurança Pública, acreditamos que o indivíduo que se entorpece no crack, ainda assim tem a condição de decidir o que é melhor para a sua vida. Então, damos a possibilidade de ele se tratar, mas mesmo ele não se tratando, não temos o que fazer, a não ser que ele cometa um delito. No momento que ele cometeu um delito, nós temos certeza que nós cuidaremos disso como qualquer outro caso e com muita eficácia. Senhores, tem 1 minuto, desejam fazer uso? Não, obrigado. Algum comentário? Sendo assim, os senhores secretários de Segurança Pública têm direito a 2 minutos para a elaboração de uma pergunta. A pergunta vai para o prefeito Kassab. O programa Nova Luz não foi repercutido desde 2007. Mais de 72% da população reclama deste tratado não ser cumprido até hoje. Não deveríamos organizar um projeto melhor em que obtivesse resultados consistentes? Agora eu passo a palavra para o mediador. Senhores, tem 1 minuto e 20, desejam fazer uso? Obrigado. Se assim, o senhor prefeito tem 2 minutos para a elaboração de uma resposta. Com a ajuda da Coordenação da Operação Policial, o projeto conseguirá entrar em ação com obras de melhorias da região e a potencialização do comércio existente na região. O senhor tem 40 segundos, deseja fazer uso? Sendo assim, algum comentário? Nós acreditamos que essa ação deveria ter sido feita imediatamente, na verdade, imediatamente em 2007. As respostas não passam de promessas e não serem vagas. Agora eu passo a palavra para o mediador.
Os senhores têm 50 segundos para fazer isso. Sendo assim, o senhor prefeito tem direito a 2 minutos para a elaboração de uma pergunta. A nossa pergunta vai para os médicos. Como vocês garantem que os dependentes não continuem usando após o tratamento? Os senhores têm 1 minuto e meio. Desejam fazer uso? Senhor prefeito, 1 minuto e meio. Desejam fazer uso? Sendo assim, os senhores representantes médicos têm 2 minutos para a resposta. Então, nós não garantimos, mas nós damos todo o suporte ao dependente, nós realizamos todo o tratamento, acompanhamos tudo para que ele não volte às drogas, para que ele enxergue como que é a vida fora das drogas, como é melhor, como vai ser muito, muito, muito melhor para ele, e ele não volta para as drogas. Mas não tem como garantir tal coisa. Eu passo a palavra para o mediador. Os senhores têm 1 minuto e 20. Desejam fazer uso? Tem assim algum comentário? Os senhores médicos têm 2 minutos para a elaboração de uma pergunta. A pergunta vai para da Secretaria de Saúde. Nós, como médicos formados, acreditamos que o problema não é da polícia, pois a polícia só gera conflito e problemas para os dependentes, como já foi citado pelos próprios. E queremos saber como a Secretaria de Saúde pretende nos auxiliar na abordagem e no tratamento dos dependentes, pois nossos recursos não são bons e só com os médicos nós não podemos resolver nada sozinhos. Passo a palavra ao senhor mediador. Os senhores têm 1 minuto e meio de produto. Não, muito obrigado. Se assim, a Secretaria de Saúde tem 2 minutos para cobrar sua resposta. Nós concordamos com os senhores ao dizer que a Cracolândia é uma questão, é um problema de saúde e não da polícia. Então, nós gostaríamos que os senhores se juntassem a nós nos tratamentos, nas abordagens, assim vocês teriam maior amparo, mas além disso, ainda precisaremos do apoio da prefeitura e da renda que eles vão nos dar para que possamos ajudar os dependentes químicos. É isso, damos a palavra a mesa. Os senhores têm 1 minuto e 30 de produto. Senhor secretário, 1 minuto e 30 de produto. Sendo assim, algum comentário? Sim. Os senhores têm 1 minuto. Estamos de acordo com a Secretaria de Saúde, julgamos totalmente coerente a ideia da ajuda da Prefeitura, que também não está nos auxiliando muito, e se houver esse mesmo apoio da Prefeitura com a Secretaria de Saúde, estamos totalmente a favor em ajudar os dependentes químicos, que é a nossa principal prioridade, e não evitar violências ou determinados conflitos que não levam a lugar nenhum. Obrigado, passo a palavra ao mediador. Os senhores ainda têm 30 segundos, deixa eu fazer uso. Não. Sendo assim, agora a Secretaria de Saúde deve obrigatoriamente fazer uma pergunta de no máximo 2 minutos para os senhores terminadores da ação policial. Apesar de todo o seu discurso sobre os delitos que os dependentes podem cometer, vocês estão deixando a questão da saúde mental e física deles de lado. Portanto, essa atuação da polícia na área da Cracolândia tem provocado medo e agressividade nos dependentes, o que acaba prejudicando os projetos dos médicos da Secretaria da Saúde. Quais são os seus planos para melhorar nesse quesito? E volta para mim.
Senhores têm 1 minuto e meio de fazer uso. Sendo assim, passa a palavra aos senhores coordenadores da ação policial. Os senhores têm 2 minutos para elaboração de uma resposta. Então, nós somos objetivamente contra o crime, não contra o usuário. Então a gente propõe algumas medidas desde a formação do policial na base até a atuação na prática. Em questão de violência e etc. Seria um caso mais de educação, de qualificação do profissional. Muitas vezes corrupto. Passo a voz ao direito. Senhores têm 1 minuto e 10 de fazer uso. Abrindo um comentário. Senhores têm 1 minuto. Até hoje, a ação policial e a sua não uso da violência não está apresentando resultados. Continuamos vendo os policiais tratando os dependentes como marginais e como não humanos. Assim, a gente acha que isso deveria ter sido uma ação imediata e não a pensar e a ser tratado como danos para a mesa. Senhores ainda tem 30 segundos de fazer uso. Senhor secretário. Sendo assim, os coordenadores de ação policial têm 2 minutos para a elaboração de uma pergunta obrigatória para os dependentes químicos. Então, que medidas que você acredita serem as ideais para que se torne possível a resolução dos problemas de sua dependência química e da nossa população? Senhores têm 1 minuto e 40 segundos. Há um comentário a apresentar. Sendo assim, o senhor representante do dependente químico tem 2 minutos para uma resposta. Obrigado mesmo. O que podemos dizer é que, no que diz respeito à ação policial, que a abordagem dela poderia ser diferente. Muitas vezes nós somos reprimidos, somos abordados como delinquentes e nós somos dependentes químicos, nós temos uma fragilidade mental maior. Então o que podemos fazer é uma ação, quem sabe com polícias pacificadoras, ou então o modo que eles iriam chegar até nós seria com um médico para auxiliá-los, visto que na formação policial não temos aulas ou instruções para tratar com os dependentes químicos. Então podemos falar de uma polícia pacificadora ou um médico que auxilie a abordagem com nós. Passo agora a palavra mesmo. Senhores têm 1 minuto para fazer uso. Obrigado. Algum comentário? Senhores têm 1 minuto. Eu só queria agradecer a opinião de vocês e torcer por uma aliança de todos aqui presentes para uma melhor resolução do caso da Cracolândia. Eu passo a palavra agora ao mediador. Não havendo mais perguntas ou respostas a serem feitas, teremos agora 1 minuto para cada um dos senhores que possa fazer suas considerações finais. Se desejarem, se não, passem o tempo à mesa e seguirá para o próximo. Começando pelos moradores. Vocês têm 1 minuto, desejam fazer considerações finais? Secretaria de Saúde. Com a ajuda da Prefeitura, nós, Secretaria de Saúde e os médicos conseguiram
iremos dar o melhor atendimento para os dependentes químicos. Senhores dependentes químicos. Bem, como conclusão deste debate, ficou claro que a ação da PM, de uma maneira opressora, não irá resolver esse caso, pode até desocupar a área do centro de São Paulo, porém os dependentes químicos que não são levados às redes de tratamento se locomovem para outras partes da periferia do centro. E o que eu espero é que, conforme os anos forem passando, nós, dependentes químicos, deixemos de ser um caso para a segurança pública e nos tornamos um caso de saúde pública. Muito obrigado. Obrigado. Senhor Prefeito, minuto de fazer alguma consideração? Senhores coordenadores da ação policial, alguma consideração final? Considerações já realizadas. Obrigado. Senhores secretários de Segurança Pública, alguma consideração final? Vocês têm um minuto. Mediante a politicagens e burocracias, tentaremos delegar a nossa participação na causa da Cracolândia e resolver apenas delitos criminais. Muito obrigado. Obrigado. Senhores representantes médicos. Sim, só queremos enfatizar que o nosso foco é ajudar os dependentes químicos da melhor maneira, sem que haja violência ou determinados conflitos que possam gerar futuramente outros piores delitos que possam envolver a polícia, e com a ajuda da Secretaria de Saúde, novamente com a ajuda do prefeito, nós podemos fazer um trabalho ótimo que possa melhorar a vida dos dependentes químicos. E eu posso falar do nosso mediador. Tendo todas as declarações finais sido feitas, declaro encerrado esse debate acerca da ocupação e desocupação da Cracolândia. Muito obrigado, senhores. Obrigado.